Fala pessoal, mais uma correção de exercício. Então agora, né, a correção da sequência de movimento B+, A+, C+, A-, B-, C-. Certo? Então primeiramente vamos aí fazer pelo método cascata, certo? Depois a gente vem fazendo aí pela cadeia estacionária. Certo? Então, pelo método cascata, não, primeiramente o que a gente tem que fazer é verificar se essa sequência é indireta ou uma sequência direta. Então aqui a gente divide ao meio, né, a nossa sequência. Então a gente tem o que, né, que B, de um lado tem BAC, do outro ABC. Então é uma sequência indireta. Então a gente, a partir do momento que tem uma sequência direta, a gente podem fazer, né, a gente tem duas opções, que seria aí o método cadeia estacionária e o método cascata, certo? Então pelo método cascata, eu preciso dividir o que em setores secundários, lembrando que cada setor, o cilindro não pode avançar e recuar no mesmo grupo. Então, lembrando o que, né? Então, não pode ter essa repetência, né? Não pode repetir aí a letra no mesmo grupo. Toda vez que repete a letra, a gente traça, né, um traço vertical aí. Então, beleza. Então, vamos lá. Certo? O primeiro grupo nosso, né, B+, A+, C+, né, o segundo grupo, A-, B-, C-. Se a gente tem dois grupos secundários, a gente vai utilizar somente, né, um relé aí para poder fazer o acionamento, né, fazer essa nossa cascata aí. Certo? Então a gente tem o que, né? No primeiro grupo, a hora que eu apertar a nossa botoeira, ele vai acionar, né, a nossa contatora K8. K8 vai fechar, né, o contato auxiliar, fazendo um selo, e também fechando, né, energizando aí o nosso contato auxiliar K8, certo? Então, o que vai acontecer? A hora que eu aciono o primeiro grupo, vai fazer o que? Acionar B+, solenoide responsável, acionar B é a Y9, certo? Então, aciona a Y9, então eu vou ter a primeira sequência aqui de que? B+, certo? Quando o B chegar no fim de curso, né, ele vai acionar o nosso fim de curso S9. Então o S9 vai fechar e vai energizar quem que é o próximo movimento. A+, ele vai avançar A. Então avançando A, a solenoide responsável aqui é a nossa Y7. Então ele avança Y7, certo? Aciona a nossa solenoide Y7. Então aqui a gente tem o nosso movimento do que? Né, de A+, certo? Então aqui eu tenho A+. Quando o A chegar no fim de curso, a próxima sequência é C+, certo? A solenoide responsável para atuar C é a nossa Y11, certo? Então quando o A chegar no sensor, né, no nosso fim de curso S7, ele vai fechar, vai energizar a nossa solenoide Y11 aí. Certo? Energizando a Y11, né, a gente tem um avanço aí de C. Então a gente já tem a sequência aqui de C+, certo? Então a gente tem C+, aqui. Beleza? Quando o C avançar, qual que é o próximo movimento? O A-, só que o A-, ele faz parte do segundo setor, certo? Então aqui, né, aqui temos, né, o nosso setor 1, né, um setor secundário, e aqui, né, vamos deixar ele aqui, e aqui o nosso segundo setor, né? Então beleza, então a gente tem dois setores aí. Bacana, então o movimento do setor 2 é A-. Só que quem que vai fazer a transição dessa minha cascata, né? É o avanço de C. Então C chegar no S11, né? Ele vai desenergizar o nosso relé, nosso contator auxiliar, né? Derrubando o nosso selo e fazendo com que o nosso contato, né, normalmente aberto de K8, volte a abrir e o nosso contato fechado volte a fechar. Quando ele volta a fechar, ele entra na segunda parte do nosso setor. Ele vai fazer o que? Retornar A. Para retornar A, eu preciso acionar quem? A solenoide Y8. Certo? Então, Y8, né, vai acionar aí a solenoide
vai fazer o recuo do nosso cilindro, certo? Que vai ser o nosso A-, né? Tranquilo, né? Não tem dificuldade nenhuma, é só trocar, né, a cor aqui. Acho que não tem, vamos ver aqui, cor, certo? Então vamos deixar um vermelho agora. Então beleza, aqui a gente tem A-, certo? Essa sequência A-. Quando o A retornar, ele vai chegar no seu sensor S6, né? S6 é responsável para quê? Acionar a nossa solenoide Y10, fazendo com que o nosso cilindro B retorne. Então o próximo movimento é o retorno de B, certo? Então aqui, né, aqui vai ter um retorno de B. Então aqui B menos, certo? Vamos dar sequência. Então B menos, quando B chegar no fim de curso, né, ele vai acionar o nosso início de curso S8 e vai energizar quem? Qual que é o próximo movimento? C menos. Então C vai retornar e a condição para o C retornar é quem? Que o S8 esteja acionado, certo? Acionando o S8 ele vai energizar quem? A solenoide de recuo do cilindro C é Y12, certo? Então o Y12 vai ser o que? O responsável aí para retornar o nosso cilindro C. Beleza? Então é basicamente isso, né? Então aqui a gente tem dois setores, né? A gente tem o setor, nosso setor 1, e lá, né, nós iremos ter quem? Né, o nosso setor 2 aqui. Tranquilo, então é basicamente isso, né? Não tem dificuldade, é só seguir o padrão do método. Então, belezinha, aqui tem o nosso setor 2 e aqui o nosso setor 1 aí. Certo? O nosso setor 1 vai fazer o que? B+, A+, C+. Quem quer condição para B acionar, então eu vou ter que acionar o nosso botão aqui, normalmente aberto, nossa botoeira, vai energizar K8, K8 vai acionar Y9, certo? Qual é a condição para que A avance, né? O próximo movimento B tem que estar avançado, então o B vai chegar no seu fim de curso S9, né? Acionando a Y7, avançando no cilindro A. Então pessoal, então é basicamente isso, esse aí é pelo método, né? Pelo método cascata. Vamos deixar as cores aqui em evidência, né? Então beleza, agora iremos ver o que ao mesmo movimento, né, pelo método aí, né, nossa cadeia estacionária. Certo, na cadeia estacionária a gente tem o que? 6 movimentos, então cada movimento, cada setor vai ser um relé vai ser responsável por cada setor, né, por cada movimento da nossa sequência. Se a gente tem 6 movimentos, a gente vai usar o que? 6 relés, né, 6 contadores auxiliares, mais uma para fazer a desenergização aí da nossa cadeia estacionária, certo? Então, K1 vai ser responsável para acionar, né, B+, certo? K2 vai ser responsável para acionar A+, K3 C+, K4 A-, K5 B-, K6 C- e K7 vai ser responsável para desenergizar a nossa cadeia. Tranquilo? Então, a hora que eu acionar B1, né, usando o método cascata, então aqui é o último a sequência, né, o K7 que vai desenergizar a nossa cadeia estacionária. Então, K1, quem que é responsável? K1 vai acionar B. B vai chegar no seu fim de curso S1, certo? B vai chegar no seu fim de curso S3, desculpem. Certo? Então, a hora que chegar no S3, vai acionar K2. Quem que é K2? É responsável para acionar quem? A+. Então, ele vai acionar, né, o meu cilindro A. Meu cilindro A, chegando no fim de curso, né, em S1, ele vai acionar K3, certo? K3 é responsável para acionar o cilindro C. O C, quando chegar no seu fim de curso, ele vai acionar, né, o seu fim de curso S5. Então, o S5 vai ser responsável aí para acionar a nossa contadora K4.
Quando a K4 é energizada, né, a gente tem um acionamento que, na verdade, o desacionamento de A, certo? Então, quando o A recuar, chegar no S0, aqui um contato normalmente aberto é S0, ele vai acionar K5, né, K5 aí vai retornar B. Quando B chegar em S2, estamos usando um contato normalmente aberto de S2, vai acionar K6, K6 é responsável para recuar C. C, a hora que chegar no seu início de curso, né, ele vai fechar seu contato, energizando a nossa contatora K7, fazendo que desenergize, né, a nossa cadeia estacionária, certo? Então, fim de ciclo aí. Então, agora a gente viu a lógica de comando, né? Vamos fazer a lógica de comando dos nossos atuadores. Então, K1 vai responsável para acionar quem? O cilindro B, certo? Então, Y2, né, vai acionar o nosso cilindro B aí. Bacana. Acionou o cilindro B, né, chegou no fim de curso, vai acionar quem? K2. K2 é responsável para acionar quem? Cilindro A. Então aqui vai ser o nosso cilindro A, certo? Então aqui o nosso cilindro A. Então aqui vai ser A+. Beleza, o cilindro A avançou, chegou no fim de curso o S1, ele vai acionar K3. K3 vai acionar quem? A solenoide Y3, que é acionar o nosso cilindro C, certo? Então ele vai acionar o cilindro C aí. Então ele vai fazer a sequência do que? De C+. Tranquilo? Então acionou C, o C chegar no seu fim de curso, o S5, certo? Ele vai fazer o que? Vai energizar aí, né, o nosso K4. K4 vai fazer o que? Retornar A. Solenoide responsável por retornar A, né? Então é Y1, então o K4 está aqui, né, derrubando a energização da solenoide Y1. Lembrando que a gente está trabalhando com válvulas unidirecionais. Quando A retornar, vai chegar no seu início de curso, S0, acionar K5. K5 vai ter que derrubar quem? Vai ter que retornar B, certo? E então, retornando B, o B vai chegar no seu início de curso, S2, né? O S2 vai acionar K5. K5 vai fazer o que? Vai retornar aí o nosso cilindro. Certo? Quando o B chegar no nosso fim de curso, né, o S2, que é o último movimento, ele vai acionar K6 e K6 vai desenergizar a nossa solenoide Y3, fazendo nosso cilindro recuo. Então é basicamente isso, pessoal. Então não tem dificuldade nenhuma, certo? Então vamos fazer a simulação desses dois circuitos, para vocês verem que realmente é funcional. Certo? Então pelo método, né, cadeia estacionária, ele vai funcionar, né, dessa seguinte forma aí. A mãe está dando um erro aqui. Vamos fazer aqui o método, né, pelo método cascata. Então ele vai funcionar dessa seguinte forma, certo? Então não tem dificuldade, é muito simples de se fazer, certo? Então funcionando aqui pelo método cascata, né, o cadeia estacionária. Aqui a gente está faltando a pressurização da linha, né? Então, por isso que aqui não está tendo movimento. Então vamos usar aqui, vamos dar um stop, vamos copiar aqui essa nossa alimentação, certo? Então agora vai funcionar, que agora nós temos quem, né, o nosso compressor aí, certo? Então acionando o método cadeia estacionária, ele está funcionando também corretamente, né, através aí do nosso loop. Certo? Então, pessoal, então super bacana, né? Como falei para vocês, são circuitos extremamente importantes, né? Que a gente trabalha em processos industriais, né? Com sequências aí eletropneumáticas. Certo, pessoal? Então, um grande abraço aí a todos vocês, né? Qualquer dúvida que tiverem, né? É só entrar em contato comigo. Certo? Um grande abraço, até a próxima.